Já passou um mês desde que comecei a usar a DJI Osmo Nano, uma câmera pequena, mas pequena só o tamanho mesmo. A minha opinião mudou em alguns aspectos. Hoje vou mostrar-te o que eu gostei e o que me desiludiu, e se ainda acho que vale a pena comprar. Bom, hoje o vídeo vai ser como prometido, como eu já tinha falado em outros vídeos, eu disse que ia fazer um review da Osmo Nano, desta câmerazinha aqui. Eu comprei-a para utilizar nos meus vídeos, para fazer ponto de vista, quando eu vou gravar para a rua e fotografar. Preciso de outra câmera, não é, obviamente, para gravar o meu ponto de vista, e então achei super interessante esta câmerazinha. O que mais me atraiu nela foi ser muito pequena e super discreta, né? O ecrã sai, o que vocês podem guardá-lo e andar só basicamente com esta pecinha, e isto fica super discreto, super pequena, e eu comprei porque para o que eu faço esta câmera é o ideal. Na altura, quando fui para comprar, eu fiquei um pouco indeciso se comprava esta câmerazinha, a Osmo Nano, ou se comprava a Action 6. Só que ela era um pouco maior, para colocar aqui no peito ela ficava maior, não ficava tão discreta. Obviamente que ela tem mais qualidade. Opa, e achei que esta ganha pela praticidade, por ser muito compacta, e ela é super prática. Ela tem ímãs, tu podes colar ela em qualquer lugar, tem a metal, para ângulos diferentes. Eu na altura, quando a comprei, não fiz logo o review, porque eu queria testar um pouco para perceber se ela realmente era boa e falar-vos um pouco dela na realidade de uso real dela no meu dia a dia. O que eu gostei mais dela foi ela ter este ecrã que é removível. Este ecrã, além de ser removível, ele faz como se fosse um power bank. Quando tu estiveres, por exemplo, a ficar sem carga na câmara, tu colocas o ecrã e ele vira um power bank, e ela num instantinho carrega. Ela carrega super rápido. Eu fiquei super impressionado com o carregamento dela, porque ela carrega tipo em 15 minutos, ela já está quase no máximo. Só há uma coisa que não achei tão fixe nela: quando escurece, se tu tiveres o estabilizador ligado, ela é uma câmera que te vai, tipo, vais sentir uma trepidação. Obviamente que esta câmera, com o tamanho de sensor que tem, opa, atende super bem para a maioria do dia. Quando chega assim à tarde, noite, é que se torna mais complicado. Mas para uma utilização do dia normal, acho que ela atende super bem. Quando nós vamos viajar, nós levamos equipamento super pesado, que se torna desconfortáveis, não é? Tu levas para uma viagem isto, pô. Eu, por exemplo, quando vou de viagem, eu em vídeo estou a utilizar muito mais esta câmera e a minha Osmo Pocket 3, que é a que estou a gravar agora, do que basicamente a minha câmera grande para fazer vídeos. O áudio dela foi uma das coisas que mais me impressionou. Era uma coisa que eu não estava à espera, que ela tivesse um áudio tão incrível. Agora chega de paleio e vamos mostrar imagens dela, das coisas positivas e das coisas negativas que eu vos falei até agora. Aqui a estabilização está no modo horizontal, para manter o horizonte. E este é o áudio da Osmo Nano. Como vocês veem, durante o dia a estabilização funciona super bem. Isto é a qualidade da câmera à noite. Eu já vos vou mostrar aquela questão da estabilização, que fica tremida à noite. O que acontece à noite, quando a gente está a filmar à noite, é isto. Estão a ver? Se a gente mexer muito a câmera, vai fazer estes tremidos. Não é muito agradável, não é, ver uma imagem assim. Mas isso é natural à noite isto acontecer. Mesmo assim, eu acho que esta câmera, para o que é, serve muito bem. Os acessórios que ela trouxe são estes. Um é para o chapéu, para colocar no chapéu, este aqui. Depois trouxe este, que é para colocar no tripé, mas ele também é adaptável aqui para colocar no carro. E tem este aqui magnético, que é para colocar ao peito, tipo um colar. Podes pôr por dentro da roupa. Basicamente estes são os acessórios que veio com ela. A versão que eu comprei foi a de 128 GB.